Boa tarde a todos e a todas. A gente vai começar agora esse quinto painel aqui de baixo. Fugir um pouquinho do protocolo. Nosso próximo painel vai falar sobre reputação e inovação. Como que a inovação tem sido uma catalisadora ou não da reputação do nosso setor. Estou com um timaço aqui de especialistas. A gente vai começar o painel chamando o Frederico, é vice-presidente da RepTrak, vai trazer para a gente um pouco o painel da pesquisa do setor e o que essa pesquisa mostra no sentido da reputação, como que ela tem transformado ou não a visão que as pessoas têm sobre o que a gente faz. E, em seguida, a gente sobe com a Nájila, diretora da Samarco, a Adriana, diretora da Vale, para continuar esse papo. Vamos lá, Fred, com você agora. Boa tarde, pessoal. Bom, Frederico Barros, ou Fred, mais fácil, sou da RepTrak. E eu vou falar para vocês de um tema que ele está não só na mineração, mas como em qualquer setor, e é fundamental para os negócios, que é a reputação corporativa. E aí, começando com a minha apresentação, já sem nenhum spoiler, eu acho que aqui não está passando, foi. Direto ao dado, quando vocês olham para esse slide, vocês veem um número, e o número é amarelo. Esse número é a reputação do setor de mineração no Brasil no começo de 2026. Ele é obtido por meio da aplicação da metodologia RepTrak e ele expressa um vínculo de admiração, confiança, estima e respeito, ou seja, reputação, junto ao público geral brasileiro. Então, quando vocês olham para 64,8, um indicador mediano, né, numa escala que vai de 0 a 100, ele indica que o brasileiro médio se conecta nesse nível com o setor de mineração, setor de forma macro, não estou falando nem da empresa A, nem da empresa B. No rodapé do slide, vocês têm uma escala de referência, e para trazer uma informação de fundo, se a gente pensa no Brasil, a média da reputação no nosso país hoje gira ao redor de 70 pontos, multissetorial. Se eu compacto B2B, B2C, se eu tenho Nestlé, Unilever, Samsung, todo mundo junto, 70 pontos, mais ou menos. Então, o setor de mineração fica um pouco abaixo dessa média. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma rampa de crescimento nos últimos 2, 3 anos. Vejam que a gente tem um indicador mais alto desde 2022, onde a reputação esteve em 66 pontos. 2021, 2022, naquela transição. Ou seja, a reputação carrega consigo, nesse momento, uma curva de melhoria, né? Uma evolução que ela é progressiva e cadenciada, mas que adiciona um aumento da confiança das pessoas no setor de mineração. Mas por que esse indicador se move e o que ele significa? Para que a gente usa isso? Numa segunda camada, eu repito para vocês o indicador de reputação e trago 7 drivers racionais. São os drivers que interferem na reputação. Repito, reputação é emoção, reputação é confiança, admiração, respeito e estima. Nós nutrimos esses sentimentos em relação a empresas. Só que a emoção por si só, ela não para de pé, ela não é gerenciável se a gente não tiver o combustível racional. E aí a gente avalia 7 drivers, que vão de produto, serviço e desempenho. 2 classes de indicadores na tela, peso e percepção. Peso mostra o que mais importa para a reputação do setor de mineração. Ambiente de trabalho, conduta e cidadania lideram a importância sobre a reputação. E quando a gente vai para o campo das percepções, a gente vê nuances, né? A gente vê um indicador mais forte em desempenho, que tem a ver com resultados financeiros, perspectiva de crescimento, e inovação aparecendo como o segundo indicador mais qualificado no campo das percepções. Saindo desse grande número, eu aterrizo na oportunidade no caminho de gestão. Mostrei para vocês 7 drivers e aqui eles explodem. Eu tenho fatores de reputação. É o que as pessoas avaliam de fato na pesquisa sobre o setor. Olhem os elementos em negrito. São os 3 fatores de inovação sobre o setor de mineração no Brasil.
Olhem na parte superior do slide. Eu sei de cor, não precisa olhar, mas a gente consegue ver que inovação está lá em cima. Inovação, de forma macro, como aura, como halo, tem grande peso na reputação do setor. E combina peso alto, ou seja, importa para as pessoas, com percepção qualificada, 70,6 pontos. Esse é inovador, ele é um dos 3 componentes que gerou aquela inovação macro, o driver. Os outros 2, se vocês olharem os negritos na tela, têm a ver com inovação aplicada à redução de impactos ambientais, bem no meio da tela, e com uma avaliação um pouco mais crítica. E aqui embaixo, a melhor avaliação que o setor alcança em inovação. É um setor que adota alta tecnologia em sua produção. Mas olhem o desafio. O público geral olha para a alta tecnologia e fala: mineração? Legal, vocês mandam bem. Só que isso não muda a reputação. O que muda a reputação está lá em cima. Para além de inovação, tem a ver com ética, contribuição para a sociedade, correção e responsabilidade na conduta, transparência e assim por diante. Mas a história bacana que a gente tem aqui é inovação, nos últimos 3 anos, por meio daquele fator que está no topo, se infiltrou nessa lista. Se eu olho para esse dado em 2023, em 2022, independente da percepção, inovação não importava tanto. As pessoas avaliavam, só que elas não atribuíam peso. E agora a gente vê os 3 fatores dançando na tabela. Um no meio do caminho, moderadamente relevante, um muito relevante e um de relevância baixa. Isso transforma, para fins de gestão da reputação, a inovação em veículo. A inovação pode se conectar com os demais temas que vocês veem na tela para promover percepções. E se percepções racionais melhoram, a reputação emocional melhora. Bom, eu falei de 2 camadas, emoção e razão. Reputação mediana e um painel de percepções com itens fracos, itens moderados e itens fortes. Onde que essas percepções se constroem? Reputação não brota do chão. Reputação acontece no relacionamento, por meio de pontos de contato. À esquerda, um painel de itens e iniciativas do setor de mineração. Vocês podem ver que cada um deles tem um alcance. Alcance é um conceito simples. Ouviu falar? Sim ou não? 32% das pessoas ouviram falar de iniciativas de responsabilidade ambiental, por exemplo. Quando eu jogo para a matriz à direita, aí a conversa fica um pouco mais sofisticada. A gente cruza alcance e impacto. E o impacto é o poder que cada um desses pontos de contato tem para gerar valor para a reputação. Destaco 2, em negrito. Redução de emissões e atividades focadas nos minerais críticos. Vejam que esses elementos têm impacto entre 8 e 10 pontos na reputação. O que isso significa? O Fred ouviu falar que o setor de mineração entrega essas iniciativas. Para o Fred, a reputação é 70 pontos. Para quem não ouviu falar, ela é 62. Então, esse conhecimento mais qualificado, ele promove a reputação para outro patamar. No fim das contas, tudo isso que eu trago aqui vai abrir um debate agora e vai expandir essa conversa. Não é uma apresentação de dados, não é um relatório, mas agora a gente vai mergulhar numa conversa mais expandida. Obrigado, vamos ao próximo ponto. Bom, Fred, acho que a apresentação por si só, ela já traz uma série de reflexões que a gente pode fazer a partir dos números que a gente viu. Para isso, eu vou chamar aqui a Nájila, diretora jurídica e de riscos da Samarco, e a Adriana, diretora de descaracterização de barragens da Vale. Por favor, juntem-se aqui a nós. Palmas, né, gente? Podem bater palmas. Esse time aqui agora tem uma missão difícil, né?
que é, enfim, a gente falar sobre uma coisa que parece muito etérea, porque quando a gente fala de inovação, para a maior parte das pessoas, né, para o cidadão comum, e o Fred trouxe muito isso aqui do que é a inovação de forma geral, ou a inovação percebida mais granular, e aí eu acho que para a maioria das pessoas isso está num nível muito mais geral do que elas podem perceber. Como é que a gente consegue, de fato, valorar o valor que a reputação tem nos nossos processos, como forma de redesenhar os modelos de relacionamento, né? Então, a pesquisa mostra aqui para a gente que esse foi um fator, pela primeira vez, que aumentou o peso e aumentou também a avaliação. Então, claramente, de forma geral, as pessoas estão dizendo, olha, esse setor ele é mais inovador, e acho que isso não é à toa, é um caminho. A gente viu hoje aqui, durante o dia inteiro, nas apresentações, o caminho que a gente tem percorrido como indústria, o próprio Mining Hub, a existência do Mining Hub, esse trabalho que é feito aqui, né, Bruno, e aí já com a liderança de muita gente, acho que começa a colher esses frutos, né, de a gente passar de uma indústria que era vista ainda numa maneira, vou usar uma palavra, mas assim, vou falar rudimentar, numa contraposição de uma coisa mais sofisticada do ponto de vista de tecnologia, e hoje, claramente, começa a ser percebido de uma outra forma. Mas será que de fato, as pessoas estão olhando para essa inovação que a gente tem de sobra nos processos? Se a gente olhar os processos de automação, os processos de operação, a forma que a gente mitiga impacto, a forma que a gente lida com os nossos processos de relacionamento da perspectiva de inovação social, a gente está vendo ali a inovação cada vez mais presente. Mas isso é percebido como geração de valor? Né? Porque uma coisa é o que eu faço de inovadora, outra coisa é essa inovação ser percebida como algo que melhorou a vida das pessoas ou que, de fato, está trazendo algum ganho do ponto de vista de melhoria geral de território. E aí eu queria começar com uma pergunta geral para vocês. Se toda essa inovação que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma inovação que gera valor para a sociedade, ou uma inovação que melhora a eficiência dos nossos processos? E aí, queria começar com você, Adriana. Perfeito, Ana. Obrigada mais uma vez pelo convite. E, assim, a resposta ela é simples. Nós estamos numa jornada. Hoje, de fato, né, e trazendo um pouco da realidade, o que a gente vem fazendo na Vale de uma forma bem ampla, e foi muito positivo, tá, Fred? Você mostrar que a inovação na Aura, ela, de fato, ela é percebida, mas a gente ainda tem uma trajetória nessa percepção das comunidades, que aí a gente entra naquela seara mais específica. O que nos leva, e hoje, quando a gente está falando de reputação, a gente está falando, de fato, de confiança. E não existe, nesse cenário, no momento que a gente estabelece todos os nossos processos de inovação, e eu sou mais ampla aqui, tá? Eu não falo só da inovação, tecnologias, ferramentas tecnológicas, e para a realidade que eu vivo ali no meu dia a dia, no programa de descaracterização de barragem, a gente é em busca, né, foi sempre, desde o início do programa, incessante das soluções mais seguras, onde a gente, de fato, aportou muita inovação de como fazer, o que fazer, também com relação a todos os impactos socioambientais das comunidades que vivem no entorno das atividades que nós executamos. Então, assim, a gente buscou as melhores ferramentas, a gente vem fazendo as melhores ferramentas, a gente percebe que essa inovação ela é reconhecida. Hoje nós temos estabelecidos na Vale um centro de operações remotas, até para dividir com todos aqui, eu não sei se isso é visível a todos, as atividades, na sua maioria, que nós executamos dentro do programa de descaracterização de barragens, elas são operadas por equipamentos, veículos remotos. Começamos agora também com uma pequena atuação ali com autônomos, mas, enfim, isso ainda é uma outra jornada.
tudo isso foi, claro, pensado em limitações para que a gente pudesse entrar e executar da forma mais segura. Mas isso evoluiu. Isso foi para um outro lugar, que ele vai trazer um pouco do que você colocou da percepção. Vou trazer um exemplo prático do que aconteceu, do que acontece, né, em Itabira. Itabira, nós temos ainda 2 estruturas para descaracterizar, ali na região do Pontal, e ali nós estamos muito próximo a 2 comunidades importantes para a cidade de Itabira. E aí a gente foi buscar soluções, aí trazendo um exemplo de tecnologia, a gente tinha, antes de qualquer descaracterização, para estruturas que estavam em nível de emergência, nível 3, né, de emergência, ou estruturas próximas às comunidades, nós partimos para a solução de ter uma estrutura de contenção, antes de começar a descaracterizar. É uma barreira de proteção. E para aquela região, a gente foi em busca de uma tecnologia que a gente desconhecia, onde a gente não iria construir uma estrutura de contenção somente da forma como a gente estava acostumado a fazer. A gente foi buscar uma tecnologia onde a gente cravou, né, estruturas metálicas de uma forma que essa estrutura ela não impacta, ela não vibra, ela não causa, né, impacto ambiental em particulado, ela não causa ruído, ela não causa vibração. Então, assim, para poder, de fato, convergir no que você colocou, Ana, que a gente, sim, não está só preocupado na construção de um processo de inovação em que nós vamos nos beneficiar, mas é um olhar contínuo de como aquilo está trazendo valor, como que aquilo está se somando para quem está ali no dia a dia, vivendo com a gente, nos arredores, a nossa vizinhança. Então, cada vez mais é algo que a gente vem persistindo e de forma muito transparente. Chegamos nesse reconhecimento, com certeza estamos melhores do que comparado ao ano anterior, o ano ainda anterior ao anterior, mas a gente ainda não chegou nesse lugar, que é para lá que a gente quer avançar. E hoje, de fato, quando a gente está olhando as nossas operações na Vale, a gente tem exemplos, né, de unidades nossas, como, por exemplo, Brucutu, em que a gente tem, né, uma solução, onde a gente tem soluções de autônomos, onde a gente tem ali a mineração do futuro que a gente quer, também tem esse olhar de como que a gente está. Então, não é só uma realidade do que eu estou vivendo ali no meu dia a dia, no que está no meu umbrella, na minha responsabilidade do programa de descaracterização. Isso é um movimento que a gente vem fazendo na companhia, de como que a gente pode estabelecer processos inovadores e que, no final, eles, de fato, vão tornar a gente com a licença mesmo para operar, para executar. Então, é algo que a gente vem aí atuando, mas tem uma jornada, tá? Essa percepção, ela não está sendo vista pela comunidade, pela sociedade, da forma como a gente já avançou internamente na melhoria dos nossos processos. Melhor do que estávamos, mas temos uma trajetória. Acho que esse processo da jornada ele é inevitável. Se a gente pensar na melhoria contínua, no final das contas, é isso que nos move, é pensar que a gente pode cada vez mais encontrar soluções mais eficientes, né, com mais valor percebido aí por todo mundo que se relaciona com a gente. Eu vou pedir, Nájila, para você também fazer uma reflexão sobre a pergunta que eu fiz, mas eu queria acrescentar uma outra questão. Da mesma forma que o Fred trouxe que a reputação ela tem alavancado a inovação, desculpa, ela tem alavancado a nossa reputação, a gente vai poder olhar algumas outras pesquisas que o setor tem monitorado em grupos de discussão, né? E isso não é novidade para ninguém aqui também, que quando a gente fala a palavra barragem, essa mesma percepção positiva, ela deprime, então ela cai, né? E eu não tenho dúvida que muito do que a Adriana trouxe aqui, todos os processos que vocês têm conduzido, e isso vale para todos nós nas nossas empresas, né?
Esse processo é um processo onde a tecnologia e a inovação avançou profundamente nos últimos anos. Mas nessa dinâmica, a gente ainda não tem percebido o racional do inovação que gera reputação. Então, se você puder falar um pouco disso também, dentro da perspectiva do que a Samarco tem caminhado nessa jornada, a partir dessa premissa, eu agradeço. Bom, inicialmente eu queria agradecer aqui ao Mining Hub pelo convite, nas pessoas do Bruno e do Leandro. É uma satisfação estar aqui dividindo o palco aqui com vocês todos. Ana, muito obrigada. Adriana, Fred, obrigada pela apresentação dos números. Você foi muito gentil, Ana, de falar que nós somos especialistas. Eu, por exemplo, não sou. Então, vocês vão me desculpar aqui qualquer impropriedade no tema. Mas reputação é um assunto que a Samarco vem se dedicando muito, né, por razões óbvias. Então, nós todos lá temos muito carinho por esse tema e fico muito feliz de estar dividindo um palco aqui para falar sobre ele. Respondendo a sua pergunta, concordo muito com a Adriana. Eu acho que isso nós estamos numa jornada, né, que começou, e eu vejo muita transição no setor como um todo. Claro que eu vou falar um pouco da Samarco, mas eu acho que quando eu falo e reflito sobre a Samarco, eu vejo muito do setor que praticava uma inovação muito dentro do seu processo produtivo, né, muito com foco em redução de custo, melhoria de eficiência de produto. E agora, né, ao longo dos anos, a gente vê uma preocupação que é crescente em buscar uma inovação, como você própria colocou o nome, né, uma inovação social, ou seja, uma inovação que pode melhorar segurança, que pode minimizar o impacto ao meio ambiente, que pode trazer a melhoria da vida das pessoas, uma percepção positiva no dia a dia. E eu acho que a gente está aí nessa jornada. Para dar um pouco de concretude, né, e exemplo aqui a minha fala, eu vou dar exemplos da Samarco, peço desculpas, mas eu tenho a impressão que são exemplos que o setor inteiro pode, cada um na sua empresa, reconhecer. A Samarco, antes, né, do rompimento, e sempre que a gente fala do rompimento da barragem, a gente pede desculpas, né, porque foi um evento que nós sabemos, os números mostram, né, que ele não só impactou a Samarco, como ele impactou o setor. E a gente vem agora resgatando essa reputação aos poucos. Então, a gente sempre manifesta aqui o nosso pedido de desculpas em relação a isso, e aqui perante o setor eu acho que é importante registrar isso também. Mas antes do rompimento, a Samarco pensava muito na inovação no seu processo. Inclusive, ela era muito reconhecida pela qualidade do produto que ela entregava, tinha uma reputação muito positiva com os clientes, porque era reconhecida como uma mineradora que cumpria o que prometia no sentido do produto. Então, o nosso foco estava muito em custo e eficiência operacional. Depois do rompimento, a gente sempre faz essa divisão, né? Porque a gente sempre enxerga a Samarco antes do rompimento e depois do rompimento. Depois do rompimento, também por razões óbvias, a gente teve uma quebra de confiança muito grande, né? E tivemos que, de uma forma muito rápida, repensar essa relação que a gente tinha com todos os stakeholders. Quando conseguimos a licença de operação, em 2019... a gente tinha um planejamento, por exemplo, de voltar com barragem. Mas entendemos que, para o resgate da confiança que a gente tinha que caminhar junto aos órgãos reguladores, às instituições de justiça, à própria sociedade, nós optamos por não voltar com barragem. Eu não sei se todos sabem, isso atrasou a volta à operação em 1 ano. Então, a Samarco ficou mais um ano parada, para se preparar com uma tecnologia que não era exatamente nova, mas que para a Samarco era, que é filtragem, né? Então, hoje a gente não utiliza mais barragem, uma decisão que eu penso que não foi focada
em custo, né? Ela foi focada numa tentativa de um resgate de confiança com o objetivo da gente ter um reposicionamento perante a sociedade. Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque eu acho que ele foi muito importante numa mudança de visão, sabe, que a Samarco teve. Um outro exemplo que eu acho que mostra essa evolução que a Adriana falou, em termos de inovação em processos que podem gerar valor para o entorno, né, para a sociedade. A gente tem alguns que me parecem importantes aqui, que a gente possa trazer. Nós tivemos também, por ocasião da LOC, uma condicionante que nos impunha uma obrigação de fazer uma estrada que uniria ali a região de Antônio Pereira com Ouro Preto. E também numa perspectiva, né, de trazer ali uma inovação para aquele entorno, nós resolvemos experimentar o rejeito arenoso, né, juntamente com a fabricação de blocos. A estrada foi construída usando o rejeito. Com isso, a gente diminui, né, o impacto ambiental. Participaram ali outros stakeholders importantes, universidade, o próprio SEBRAE com fornecedores locais. Então, é mais um exemplo dessa tentativa que a gente tem de trazer esse impacto positivo na região. Para eu não me alongar muito aqui, vou trazer um outro exemplo que eu considero muito importante, que é um exemplo que me parece comum à Vale e à Samarco. Não é um exemplo de inovação tecnológica, ele é um exemplo de construção de solução, que foi o próprio acordo que a Samarco fez de repactuação, um acordo que a Vale fez, que, do ponto de vista jurídico, eu sei que muitos dos senhores aqui não têm, talvez, essa familiaridade, mas eu acho que foi uma inovação de processo, porque até então, né, e é claro que acho que o dano, né, ele leva a isso também, a pensar formas diferentes da gente reagir às dificuldades, mas eu acho que até então a visão era muito uma visão de antagonismo, né, ok, o dano foi esse, eu vou indenizar até uma certa medida, você tem que me provar, né? E eu acho que os dois acordos, eles mostram uma inovação de processo de reparação. Como que, com construção conjunta, com uma escuta ativa, com o olhar do outro, né? E são vários stakeholders, né? O acordo da Vale ele é estadual, mas o acordo da Samarco ele foi assinado por 2 estados, a União, instituições de justiça, 3 empresas, porque nossos acionistas também assinaram, e vários, né, para tentar trazer uma solução para vários impactos e vários anseios de uma reparação que não tinha sido efetiva depois de 8 anos. Né? Paramos para escutar, paramos para entender o que de fato não estava acontecendo ou sendo reparado a contento, e eu acho que depois que isso, né, que o acordo foi assinado, a gente percebe uma evolução muito grande no resgate da confiança, que eu acho que é um elemento muito importante para a reputação. Está funcionando aqui, né? É muita coisa vivida, né, durante um período de tempo. Acho que, se a gente pensar tempo como história de uma linha de tempo que é longa, se a gente olha para os 2 acidentes e o momento que a gente está hoje, é pouco tempo para tanta coisa que foi feita e foi pensada. E hoje a gente falou aqui muito como a inovação fora desse contexto da inovação por ela mesma, mas a inovação, que é isso que você traz um pouco na sua fala, ou muito na sua fala, como olhar de negócio, né? Como que o business olha para a inovação no centro da sua estratégia para a geração de valor.
E aí, conectando com o que o Fred trouxe também, né, se você tem uma inovação que gera reputação e uma reputação que gera confiança, e se a gente pensar o atributo da confiança também, ou da reputação como uma confiança ampliada, a gente também viu aqui sendo discutido nesse palco hoje mais cedo a questão de como que a confiança também atrai capital. Né? Então, a gente está falando de um ciclo que, na verdade, é o negócio na maneira dele existir. Não é simplesmente, como a gente costuma pensar, a reputação com quem eu estou ali dialogando ou com quem eu preciso negociar. De modo geral, a gente sempre olha para o território, né? Então, assim, para as comunidades, essa reputação ela é importante na perspectiva dessa negociação com as comunidades. Mas eu acho que hoje a gente tem tido um olhar que na verdade, é a decisão do negócio a partir do território e não a partir da nossa operação, que é o drive, a gente sabe, historicamente, que gere os nossos negócios e que, como uma jornada, ele continua na mesa, né? Então eu acho que hoje a gente vive um momento onde essas duas coisas estão ali, né? Eu tenho uma visão de um copo ali pela metade. Eu não acho que ele ainda é o que prepondera quando você vai tomar uma decisão de negócio, mas hoje você não pode não olhar para ele, né? Você não pode mais olhar só a partir desse modelo, que é o modelo do teu negócio, da tua inovação, que vai gerar dividendos para você. E aí, Fred, a gente falava lá atrás um pouco como que a reputação ela pode ser melhor percebida, né, quanto mais eu te conheço. Então, a gente vai olhar, se a gente olhar as pesquisas, a gente costuma dizer que, bom, quanto mais eu conheço essa empresa, quanto mais eu sei o que ela faz, então esse público que sabe o que ela faz, ele vai ter uma percepção, ou ele pode ter uma percepção mais positiva dessa empresa, né? Seja ela qual for. E aí, voltando aqui, tentando voltar para essa questão dos mecanismos de inovação, se a gente pensar nessa lógica e a gente olhar as pesquisas setoriais, a gente vai ver que, no nosso caso, quem mais conhece é quem está mais perto. Então, quem está mais perto, teoricamente, tem mais informação sobre a inovação que eu desenvolvo nos meus processos, né? Como que eu tenho uma operação que mitiga melhor o seu impacto, eu tenho ali um processo de desmonte que tem muitas camadas e emite menos poeira, eu controlo mais aqueles particulados, eu tenho uma série de piezômetros na minha barragem, né, super seguros, ou salas de controle. Teoricamente, essas pessoas elas conhecem mais essa inovação que está ali do que essa faixa de público quando eu olho para a sociedade em geral, que a gente sabe que tem um conhecimento qualitativo muito baixo da nossa atividade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa correlação, porque me parece, num primeiro momento, quando eu faço essa reflexão, que essa lógica não funciona nesse caso, né? Porque se a gente pegar os números, quem conhece mais avalia menor. Então, você tem uma inovação que não necessariamente está sendo percebida como valor. Eu posso falar isso? Faz sentido? A gente tem um caminho que nos permite chegar lá, Ana. E eu vou pescar primeiro o seu pode ser, que é a parte fundamental desse pensamento, né? Conheço mais uma empresa, logo a reputação é mais alta. A frase não funciona assim. Tem empresas que, conforme o conhecimento aumenta, a reputação cai, porque eu passo a entender que aquela empresa tem envolvimento com fraudes, com escândalos, produtos com problemas de recall, etc., etc. No setor de mineração, a história que a Ana começou a contar, para público geral, né? Então, o cidadão comum brasileiro, a gente descobre por pesquisa que, quando há mais familiaridade, a reputação do setor é melhor. Aquele 64,8 que vocês viram, ele é uma representação geral da sociedade brasileira. Se eu olhar ali só para o capítulo, pessoas mais familiares, aquele número passa dos 70 pontos. Isso é legal, isso é trunfo. Só que a gente vai
para o lado totalmente oposto, o que a Ana acabou de fazer a provocação sobre, e que tem a ver com outro stakeholder, as comunidades vizinhas. Com as comunidades, essa escala ela não termina simplesmente no ápice da familiaridade. Ela depende de relacionamento com entrega objetiva comprovada. Porque o indivíduo que está lá do lado de uma operação minerária, ele conhece mais do que alguém que está aqui na cidade, só que se ele não tiver a vida dele sendo interferida positivamente, ele vai transformar o conhecimento em reputação, e reputação é confiança, estima, admiração e respeito, em níveis mais fracos. Então, essa baliza entre diferentes stakeholders, compreender que as comunidades esperam e percebem algo, que o público geral espera e percebe algo, que fornecedores, que colaboradores e assim por diante terão expectativas diferentes, é fundamental na gestão da reputação e na ativação dos elementos de gestão. Inovação é um deles, né? É o motivo da nossa conversa aqui hoje. E aí, expandindo um pouco, indo para outro território da nossa conversa, enquanto Adriana e Nájila falavam, eu fui ficando reflexivo no seguinte ponto aqui. 20 minutos de fala, nenhuma das duas tem um mandato majoritário em comunicação ou marketing. Estão falando de inovação por 20 minutos. Estão falando de reputação por 20 minutos. Porque reputação, repito, sendo chato, sendo redundante, é percepção e expectativa. Então, é um resultado sobre tudo que uma empresa faz. E esse resultado, ele vem da operação. Né? Ele vem de alguém que, nesse momento, está dirigindo um caminhão de mineradora entre o ponto A e o ponto B. Isso gera percepção, e percepção retorna em reputação. Então, pessoas que não são de comunicação e marketing majoritariamente, falaram de inovação. Ué, a gente não está falando de reputação. Tá, o tempo todo. E isso importa porque onde que esse ciclo fecha? Né? Se eu contei uma história para vocês que teve ali 3 camadas, a reputação, os elementos racionais e aqueles pontos de contato que interferem na reputação, empresas passaram a fazer a gestão desse ativo intangível porque a gente consegue provar com números que, quanto mais alta é a reputação, mais altos são também os índices de favorabilidade. O que é favorabilidade para vocês? Licença social para operar, defender no momento de crise, recomendar essa empresa como um bom lugar para trabalhar, investir na bolsa de valores. Né? A gente pode listar uma seara de comportamentos de apoios possíveis. E aí é legal que esse olhar ele extravasa a opinião, né? Não é o que o Fred acha, é dado. Se a gente olha para uma empresa que tem reputação 40 pontos e para uma empresa que tem reputação 70, os índices de apoio de uma empresa que tem reputação 70 são mais altos. Logo, eu tenho que entender minha reputação, fazer a gestão para conseguir mais apoio. E aí a gente volta para cá. Para vocês, a gente descobriu que, nesse momento, inovação ganhou relevância. Né? Conduta, ambiente de trabalho e cidadania, ou seja, ética, transparência, contribuição para o país, a forma como vocês cuidam dos empregados, isso é imperativo. É uma trinca que está na mesa e a gente não pode escapar. É imperativo para o negócio, e se é imperativo para o negócio, é imperativo para a reputação. Inovação era figurante. Se a gente perguntasse para alguém, você acha que a empresa A ou B é inovadora? A pessoa poderia até falar que sim. Isso muda a sua vida? Não sei. Tem gente começando a falar que muda. Tem gente começando a ver que isso gera valor. Né? Então, todas essas conexões objetivas, né, que vocês bem trouxeram nos exemplos, né, de alguma forma elas estão depositando percepções e expectativas na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. E aí, voltando para a sua provocação inicial, Ana, para superar o lugar da familiaridade qualificada que pode acabar gerando um retorno reputacional fraco, a gente tem que entregar objetivamente. E aí a gente tem que trazer a inovação para o interesse real do stakeholder, usar ela como veículo, não necessariamente como fim. Ela pode ser fim nessa conversa, ela pode ser fim para quem está dentro de inovação, mas ela não vai ser fim para o morador de Congonhas, para o morador de Ouro Preto, para o morador de São Paulo, capital, que percebe mineradoras no Brasil. Posso fazer Por favor. 2 comentários na fala aqui do Fred? A primeira é que nós na Samarco temos uma pesquisa também de reputação, em que o índice de favorabilidade de reputação maior, que é nosso, é 80%, ele está onde a gente está, né? Então, na nossa área de influência direta. Que eu acho que é um pouco isso, né? Quem conhece, mas que vê o impacto positivo ou uma mitigação do impacto negativo no dia a dia,
Então, ele percebe, ele tem uma relação de confiança e tem uma percepção melhor da empresa. Por outro lado, e a gente estendeu essa pesquisa também ao longo do Rio Doce, que é a nossa área de reparação. A nossa reputação ela é mais baixa. E aí a gente está lá trabalhando com esses números todos e tentando entender, mas tem um pouco de falta de histórico com a empresa, né? Tem talvez uma criticidade muito maior, né? Porque veio, né, de uma relação que ela já se iniciou de uma forma ruim, né? Que nós estamos exatamente com um relacionamento para reparar um dano causado. Então, acho que isso tudo pode contribuir para isso. Esse seria meu primeiro comentário. E uma outra, talvez, seria uma própria provocação aqui. Você falou que a gente não falou em comunicação, mas eu ia falar. Eu ia fazer talvez uma pergunta, ou colocar aqui para que a gente possa debater, porque quem conhece, né, confia mais, né, e provavelmente, e certamente, o índice de reputação aumenta. E eu iria exatamente falar isso. Será que o setor ele falha na comunicação? Será que nós estamos... Porque a gente falou aqui um pouco da evolução, da inovação, gerando benefícios para o dia a dia. Isso tem um impacto positivo na reputação. Mas será que a percepção desse impacto positivo não está aquém do movimento que o setor está fazendo? Posso pegar deixa aqui? Eu acho que foi muito importante o que o Fred trouxe. Obrigada, Ana, pela pergunta e Nájila pela provocação. Se a gente está mais próximo, conhecem a gente melhor e a gente não está tendo esse reconhecimento, talvez tenha uma questão que aí eu vou chegar na comunicação. Como nós estamos fazendo e colocando em prática a nossa escuta ativa? A nossa escuta ativa, a gente procede com ela e a gente devolve em ações essa escuta? Então, eu quero trazer alguns exemplos nossos da Vale e eu acho assim, a gente jamais, isso aqui não é um jargão, tá? Nós, na Vale, isso faz parte de dentro da gente. A gente jamais vai esquecer Brumadinho. E eu garanto para vocês, o que me coloca à frente dessa posição, que é uma posição de alto risco, é exatamente esse propósito da gente avançar em fazer o que é o certo. E a gente vem aprendendo a cada dia. E aí, o que eu provoco muito, e a gente vem trabalhando nessa transformação, entregar um compromisso, né? Nós temos o nosso termo de compromisso, nós temos as nossas barragens que precisam ser descaracterizadas, ele é o nosso dever, né? Tá lá o sign-off, assinamos isso, temos total responsabilidade civil, criminal, enfim, temos total responsabilidade. Mas deixar só isso de legado, então, perante a essa reputação, que é o que mais conhece a gente, de uma comunidade que vive ali o dia a dia da preocupação de estar próximo a uma estrutura que pode desencadear, enfim, uma série de questões, que não é o caso, a gente tem todos esses controles e cada vez mais são mais, vamos dizer assim, sagazes nisso, mas a gente precisa entrar. Então, o que a gente vem avançando nesse programa? A gente não quer só entregar, e a gente avançou muito nos últimos 2 anos. A gente começou, de fato, projetos socioambientais, mas são projetos em que a gente ali aproxima essas comunidades, entende o que está causando o temor e o desconforto, e não simplesmente impondo, olha, eu sei a solução para vocês, acredita em mim, né? Isso aqui é seguro e vamos fazer assim, eu vou fazer um projeto social aqui, um ambiental aqui, não. O que vocês precisam? Isso sim, a gente percebe que a gente tem as pequenas fumacinhas, né? Em alguns setores, algumas comunidades, a gente começa a perceber essa, vamos dizer assim, essa prontidão de estamos juntos, começamos a confiar.
muito embrionário, mas eu acho que é esse o caminho. Então, quando a gente tem, que é natural a sua pergunta, né, Ana? Quando a gente conhece mais uma pessoa, mais a gente confia. Quando a gente conhece mais uma empresa, por que está tão perto e não confia? Então, a gente associa muito a isso. Olha, eu estou te falando, eu estou te dizendo que está doendo aqui em mim. Você não coloca isso em prática? Você não coloca isso de forma materializada? Então, é algo que a gente tem sido muito persistente nisso, sabe? Assim, e eu acredito literalmente, o programa é uma dor, é uma tragédia que a gente reconhece dentro da Vale como responsabilidade nossa, mas a gente quer deixar mais, né? Que o nosso rastro seja dessa forma, tá? Então, acho que é um ponto aí para também trazer para a discussão. Então, acho que é isso, sabe? A provocação, eu acho que é a gente escutar, não só escutar, porque eu acho que a gente escuta, mas materializar. Fazer com que aquilo que está sendo falado, não, eu sinto parte, eu estou me vendo aqui, vocês estão, de fato, fazendo aquilo que a gente está esperando. É o gap um pouco, eu acho que entre o que a gente fala e ainda o que a gente faz. E aí, gente, eu não posso deixar de responder a sua pergunta ou a sua provocação, Nájila, porque como comunicadora, a Dani sabe, está olhando ali para mim, que eu já falei sobre isso algumas vezes, quando eu escuto essa fala de que será que a gente comunica mal, eu confesso que meu coração até acelera, porque tem uma coisa, e a gente precisa ser capaz de olhar no espelho e entender que a comunicação, não tem comunicação que comunique o que não é feito, né? Comunicar melhor, a gente tem muito espaço para comunicar melhor, como a gente tem espaço para operar melhor, para inovar melhor, para ter processos mais ágeis. Agora, o que é mais percebido como comunicação é como eu performo. Então, honestamente, eu entendo que a gente ainda tem um caminho muito longo como indústria no espaço entre comunicar e performar. Porque se eu não performo a contento de ser capaz da minha performance ser percebida como algo que não gera mais impacto do que gera valor, o problema não é como eu comunico. Aliás, é como eu comunico do jeito que eu faço. Porque o que eu faço comunica muito mais do que qualquer campanha de comunicação, qualquer processo de engajamento. Então, eu acho que ainda existe uma desconexão muito grande entre esses dois processos quando a gente olha para a indústria, porque, voltando para a pergunta anterior e para como os vizinhos que estão próximos, muitas vezes, não é o caso da Samarco, como você mesmo falou, vocês têm um índice bastante alto, de 80%, de fato, muito alto, parabéns. Acho que é uma coisa que a gente quer buscar como indústria, mas quando a gente olha o número da indústria, não é esse mesmo espelho, né? A gente tem uma percepção pior avaliada nas comunidades mais próximas. Se eu pegar esse exemplo, é impossível eu querer que o vizinho A ele valide a minha operação ou a minha licença social para operar quando ele vê uma poeira todo dia na casa dele, ou quando o vizinho B escuta todo dia, intermitentemente, o barulho da minha máquina operando, ou quando eu vou com um time de relacionamento com comunidade 15 vezes numa comunidade, escuto, mas não consigo dar uma devolutiva que, de fato, gere um processo onde essa comunidade se sinta incluída numa discussão. Então, eu tenho uma questão colocada, né, num território que eu tenho, sim, um processo evolutivo. Se eu olhar de 30 anos para cá, essa atividade ela sai de um ponto de zero escuta, uma atividade completamente fechada em si mesma, para o que a gente está vendo hoje, né? Uma indústria que busca ser cada vez mais proativa e mais participativa nos seus processos de decisão, mas que ainda tem uma questão onde nem toda tecnologia, nem todo o processo de inovação que é feito nesse processo é percebido por quem está numa relação direta com a gente. E aí, para a gente terminar, porque já está aqui tempo esgotado, a gente, né, ficaria aqui horas falando sobre isso, né, discordando ou não.
Eu entendo, sim, que essa atividade ela é muito capaz de existir na convergência, né? Na coexistência. Porque se a gente não acreditar nisso, a gente não acredita na nossa razão de ser. Que a gente pode estar num território, que a gente pode ter impactos controlados, que a gente pode, de fato, ser capaz de ter uma gestão participativa de processos de decisão, porque gestão participativa, gente, não é só estar na mesma mesa todo mundo, é que espaço cada um tem na mesma mesa, né? Não é só escutar quem está na mesma mesa, mas é como que o peso de quem está na mesa define uma solução encontrada conjuntamente. E é nisso que a gente acredita, para isso que a gente trabalha todos os dias. Então, onde está o ponto de desconexão? Como que vocês enxergam? Onde está o ponto de desconexão, se é que ela existe, para que isso seja capaz de ser percebido e que a gente avance nesse sentido? Quem quer começar? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, Ana. Eu concordo com a Adriana. Assim, eu acho que a presença, né, a escuta ativa, ela aumenta a relação de confiança e pode diminuir essa desconexão. Há uma desconexão. Eu acho que a gente está num caminho mais evoluído, né, numa evolução constante, mas mais evoluído em usar a inovação para gerar um impacto positivo, mas, com certeza, a percepção gerada ainda não é suficiente para apreender, né, da forma total que vem sendo feito. Acho que é a presença e o relacionamento, né? A minha pergunta da comunicação seria essa, né? Se a comunicação também poderia, de alguma forma, ajudar. Mas eu acho que muito da escuta ativa, da presença, de realmente entender a construção conjunta, que foi o exemplo que demos aqui, de 2 acordos feitos e outros tantos que temos no setor, eu acho que diminuiria essa desconexão, que certamente há. Só para não ir muito além do tempo que a gente já foi e não deixar essa pergunta passar, Nájila, a comunicação pode ajudar dentro de um quarteto ao qual ela pertence, quando a gente fala de gestão da reputação. O que acontece em 90% dos casos? A gestão da reputação é um processo tocado por áreas de comunicação e marketing. Um processo. Essas áreas orquestram, mas não são responsáveis pela reputação como ativo, porque a reputação é um resultado empresarial. Então, a gente vê que a reputação é formada não apenas pela comunicação, mas pelo que a empresa faz, pelo que outros falam sobre a empresa e pelo contexto. Então, a gente tem um quarteto. Numa bancada de laboratório, cada um pesa 25%. No mundo real, a gente sabe que não é assim. Em determinado momento, a comunicação pesa mais, em determinado momento, ela pesa menos, né? A Ana trouxe ótimos exemplos do setor de vocês, e se eu sobrevoar para outro setor, o setor automotivo, por exemplo, tem uma empresa com a qual eu interajo, que eles têm uma dor reputacional, e que a dor reputacional está no negócio. Eles têm 1% de share, e não tem como avançar, eles não têm plano de lançamento de carro. O departamento de inovação deles não é tão avançado como o dos concorrentes diretos. Então, sem o produto objetivo automóvel nas ruas, eles não conseguem usar a comunicação como catapulta para construir reputação. Então, sim, comunicação leva a reputação, mas sempre pareada, né, com essas outras 3 frentes para formar todo o processo de gestão. Então, só para fechar, eu vou ser repetitiva. A gente precisa estar mais próximo, mostrando mais. Eu vou trazer exemplos práticos. E a gente vem atuando em frentes muito importantes na Vale no que diz a inovação. Eu dei o exemplo aqui do nosso COR, do nosso Centro de Operações Remotas. Não sei se alguém aqui, alguns com certeza já tiveram a oportunidade, mas recorrentemente nós começamos a abrir esse centro de operação para visitas acadêmicas, institucionais, e a gente percebe que as pessoas se surpreendem, falam assim, eu não sabia que vocês, para poder fazer a descaracterização da estrutura XYZ, que é crítica, vocês estão usando isso de uma forma completamente remota, tudo sendo feito aqui a quilômetros de distância daquela comunidade. Para quê? Para não expor as pessoas ao risco, para não causar maiores impactos, tirar carretas, veículos das comunidades. Então, assim,
é a escuta em prática. Então, mediante isso, acho que é o exemplo que eu quero reforçar. Eu acho que o nosso gap está... A gente já viu, e mais uma vez, Fred, muito obrigado. Então, a RepTrack, ela traz isso. A inovação, ela está lá, ela é a 4ª colocada. Então, de forma ampla, todo mundo está reconhecendo que o nosso setor ele está avançando para a inovação. E como que isso conversa com a reputação? Eu acho que é a gente mostrar e entregar o valor daquela inovação. Eu acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer agora. Tá, Ana? É uma inovação completamente conectada com as pessoas, né? Acho que, no final das contas, tudo se resume a isso. Como que ela reverte para cada uma das pessoas que interage e experimenta essa atividade. Você falou do centro aqui, e é isso, né? Quando você tem a oportunidade de experimentar essa vivência, essa experiência dessa atividade, você tem uma possibilidade também de transformação muito grande, porque você passa para esse nível de uma percepção vivida e não de uma percepção aprendida, escutada ou imaginada, né? Acho que a gente não tem muita roda para inventar, né? A inovação ela pode ser muito mais simples do que ela parece, quando a gente olha, de fato, com essa intencionalidade. Gente, quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. Obrigada, Leandro. Não sei se o Leandro está aqui. Leandro está ali, ó. Leandro, Elis, foi ótimo. Muito obrigada. E eu quero aproveitar e fazer um convite à comunidade. O nosso Centro de Operações Remoto está aberto. Então, quem quiser conhecer, trocar, eu acho que a nossa indústria precisa trocar mais, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada.